Último chamado para o voo 327. Portão C-17 ecoa com a voz metálica do alto-falante, e as luzes fluorescentes refletem em um piso que já conhece milhares de passos apressados. Um homem veste o casaco com pressa, verifica o relógio, segura uma mala. Ao lado, preso por uma coleira a uma das cadeiras do embarque, um cachorro marrom e branco senta-se como se guardasse o lugar. Ele ergue a cabeça quando o homem se ajoelha por um segundo, dedos morenos passando pela cabeça curta do animal. "Eu volto já, fica aqui, tá?" O homem sussurra. A palavra volto sai pequena, mas o cão parece aceitá-la como um mapa seguro. A cauda dá um leve abanão e os olhos se fixam no corredor por onde as pessoas somem. O homem levanta, ajusta a mala, beija a lateral do rosto do cão, sem que ninguém perceba além de um viajante distraído ao fundo. A última chamada ecoa novamente. Ele aperta o passo. Ao cruzar o portal de embarque, sem olhar para trás, o homem some entre malas e despedidas. O portão, por alguns segundos, fica apenas com cadeiras vazias e a figura solitária do cão, como se o tempo no terminal tivesse decidido dividir-se em antes e depois daquele aceno. Ele não se move. Ele espera. Essa imagem domina enquanto as luzes do aeroporto vão mudando de tom, enquanto o anúncio de embarque concluído reverbera e as portas se fecham. Pessoas olham, alguns apontam com o celular, outros seguem sem notar. Um silêncio diferente se instala. O silêncio que existe quando tudo ao redor continua a funcionar, e mesmo assim, algo faltante parece suspender a respiração dos lugares. O cão mantém os olhos fixos no corredor. Não late, não chora alto. Existe uma vigilância contida, quase ritual, como se aquele espaço tivesse se tornado, para ele, um altar temporário de promessas feitas. Se essa cena toca algo em você, se você já viu um gesto assim, ou se sente as costuras do coração apertando, fique comigo até o fim e, quando puder, compartilhe nos comentários se já presenciou um ato de lealdade que te fez segurar a respiração. A noite chega ao terminal com sua coreografia conhecida. Carrinhos de limpeza passando, o som metálico dos rodízios, o eco das vozes ao longe. O vento lá fora traz o cheiro distante de combustível e chuva. Luzes menores iluminam corredores laterais, enquanto monitores repetem horários. O cão permanece imóvel como um guardião. O janitor do turno, um homem com mãos acostumadas à sujeira dos aeroportos, passa com seu carrinho. Chama-o de forma branda, como quem tenta acalmar uma criança acordada demais. Traz água em uma garrafa plástica e um pedaço de papelão para o cão se deitar, mas ele recusa. Bebe um gole, levanta a cabeça, fareja o ar com preocupação e volta ao posto de vigília. O funcionário respira fundo. "Temos que avisar segurança", diz quase para si. Officer Ramírez é chamado. Ele conhece daquele tipo de cena as possibilidades e os perigos. Animais solitários em locais públicos, riscos para o próprio animal e transtorno para passageiros. Quando chega, a lanterna corta o rosto do cachorro e revela olhos que brilham com a luz. Ramírez baixa a voz, fala devagar, tenta não assustar. O cão inclina a cabeça, geara os músculos e não se move do pequeno triângulo de chão que escolheu para cumprir sua espera. "Ele não está perdido", diz o policial com um tom que mistura surpresa e tristeza. "Ele está esperando alguém." As horas passam com uma estranheza própria. As equipes vão e voltam. A limpeza insiste em seu trabalho. E o terminal, que parecia projetado para movimento e pressa, tolera agora o costume solene daquele corpo canino. Viajantes que retornam para buscar uma mala, funcionários adiantando turnos, motoristas de aplicativos esperando pela saída. Todos param para olhar. Alguns tiram fotos, sem pensar no impacto que uma única imagem poderia ter. Um clique vira 2, uma legenda sensível se espalha. Uma pessoa posta uma foto no fim da noite com poucas palavras. "Encontrado no C-17, esperando."
Em poucas horas, a imagem do cão com olhar fixo no corredor começa a atravessar telas. A história se organiza de forma quase automática. Quem compartilha, quem comenta, quem marca amigos que amam animais. As redes agora fazem o que muitas vezes fazem. Transformam pequenas cenas em convocatórias. Surgem pedidos de orientação, ofertas de abrigo temporário, mensagens de raiva e mensagens de compaixão. Há quem critique também. Sempre existe. Mas o que domina é um espanto coletivo diante daquilo que parece uma lealdade simples e pesada ao mesmo tempo. Como alguém pode abandonar assim? Pergunta um comentário. Ele não se mexe, só olha, diz outro. Alguém sugere ligar para Animal Control. Alguém marca Elise. Elise chega no turno da manhã seguinte. Ela é do Animal Control, um nome que, na verdade, se traduz em trabalho de cuidado. Tem um jeito calmo, fala com os animais como se soubesse de histórias que nós não ouvimos. Ao ver o cão, seus olhos apertam numa mistura de reconhecimento e pesar. Ela tenta coachá-lo com uma voz doce, como quem tenta persuadir uma pessoa a não ficar de pé numa esquina em que é madrugada. Traz uma coleira de nylon limpa, apertada por amar a segurança de antes. O cão olha para ela, fareja a coleira, mas recua apenas um passo, mantendo-se enraizado no mesmo lugar. Tentar aproximá-lo é descobrir uma resistência que não é selvageria nem medo. É fidelidade ritualizada. Ele não foge, não ataca. Ele apenas não aceita ser removido do que, naquele momento, ele entende como sua promessa de espera. Puxá-lo com força seria um erro, e Elise não busca forçar. Ela chama Officer Ramírez e pede paciência. Ele precisa entender que não foi esquecido, que você está vindo com cuidado, ela diz, olhando para a coleira que ainda tem o cheiro do dono. Um vestígio que naquele animal pesa mais do que qualquer comida. Durante as horas em que o processo se desenrola, pequenas atenções humanas se acumulam. Uma voluntária oferece uma manta. Um passageiro que havia ficado para buscar algo retorna com restos de lanche. Mas o cão não aceita. Seu corpo recusa comida estranha. Seu olhar permanece no corredor. A equipe registra tudo, fotos, notas, horários, como quem prepara uma folha de acompanhamento para alguém que não fala e insiste em se comunicar apenas com o corpo. O termo que começa a circular entre os funcionários é vigília. Ele vigia, espera, confia. A decisão de levá-lo ao abrigo não é tomada de forma leviana. Há que se considerar riscos, segurança do aeroporto, bem-estar do animal, a possibilidade de que alguém realmente vá e precise encontrar seu cão em outro lugar. Elise e Officer Ramírez conversam, medem opções. Eles combinam uma abordagem que minimize trauma. Um transporte curto, uma caixa gentil, tempo para ele cheirar e entender. O resgate é feito de forma quase ritual também. Quando o cão é gentilmente guiado para a caixa de transporte, ele não pula com medo, não tenta fugir. Ele apenas acompanha, olhos fixos como se esperasse que dali também veria, de algum lugar, a volta do homem que prometeu ficar. No caminho ao abrigo, o cão observa pela janela do veículo de traslado. As luzes passam, as formas das cidades mudam. Pessoas que trabalham naquela mesma cidade seguem em suas rotinas sem imaginar o que se desloca ali dentro. Um animal com uma missão que ninguém ordenou, que ninguém ensinou, apenas herdou de sua própria natureza. Ao chegar, a equipe do abrigo o recebe com cuidado. Sarah Jenkins, diretora e voluntária veterana, abre uma porta com jeito de quem já viu muitos animais chegar de muitas maneiras. Ela sabe que o desafio ali é menos sobre abrigo físico e mais sobre quebrar, com cuidado, aquele laço que se transformou em dor. No abrigo, o cão é registrado, examinado, recebe um cobertor limpo. Ninguém tenta substituí-lo por afeto rápido. Eles chamam-no apenas de o cão do C-17 por enquanto. Nomes podem esperar. O que não espera é o seu ritual. Quando o relógio do corredor marca 15h40 do dia do voo, algo acontece.
É como se o corpo inteiro se lembrasse de um compasso. Ele levanta, vai até a janela que dá para a sala de entrada e observa o vidro como quem busca uma passagem entre mundos. Voluntários anotam com uma mistura de fascínio e tristeza. Às 3h40 ele fica assim. Olha, espera. O relógio do abrigo nasce daí. Não é um relógio real, mas uma marca de tempo que os humanos passaram a respeitar, porque ver aquele comportamento repetido tem um efeito peculiar. Só de observar, você começa a medir o dia por aqueles instantes de fixidez. Pessoas começam a programar suas visitas por curiosidade e por empatia. Uma live curta mostra o cão seguindo o horário como um rito diário. Uma hashtag surge, tímida. Relógio C17. Gerações de estranhos se unem pela internet em manhãs e tardes, assistindo ao mesmo movimento do animal que não compreende telas, apenas sente cheiros e reconhece passos. Dentro do abrigo, a atitude dos funcionários é cuidadosa. Eles não forçam a socialização. Separadamente, a equipe médica faz um check-up, leve desidratação, nada que não se resolva com água e descanso. O cão, entretanto, mantém algo que os veterinários não conseguem encurtar com remédio, uma fidelidade íntima à promessa. Ele observa cada som, abana a orelha ao som de um soltar de mala, para ao ouvir o barulho metálico de rodinhas. Os voluntários receiam que qualquer esforço de substituição, um lar temporário, uma tentativa de adoção rápida, seja infrutífero até que se resolva a questão do dono. Não por burocracia, mas por respeito ao processo emocional do animal. Enquanto isso, fora do abrigo, a história segue circulando. Doações chegam não só em dinheiro, mas em mensagens, ofertas de carinho, de ajuda com transporte, propostas de adoção. Muitas em tom condicional, conscientes de que aquele cão guarda uma fidelidade que pode jamais se abalar. O abrigo agradece e aceita o suporte logístico, mas deixa claro que não quer apressar decisões. Precisamos descobrir se existe alguém procurando por ele, diz Sara. Eles procuram bilhetes, examinam a coleira em busca de etiquetas, fazem o que a rotina permite sem inventar verdades. E então, em algum lugar da cidade que depois se saberá cheia de vontades conflitantes, o homem se senta, pela primeira vez, à frente de seu telefone. Antes, seu mundo foi uma sucessão de pânico e silêncio. Pânico por um voo que exigia escolha rápida, silêncio porque pedir ajuda é admitir perda de controle. Agora, com a imagem do cão inundando sua rede e com mensagens indesejadas de reprovação e compaixão à sua volta, ele encara a tela. Os dedos tremem. Há uma confissão engasgada que precisa sair. Ele pensa nas contas, na viagem que por necessidade teve que fazer, nas pessoas que o cercam e aguardam respostas. A vergonha no gesto de olhar para aquela foto, um bicho sentado, olhos enormes, com um ar que parece dizer, prometeu que voltaria. Há também alívio. Alguém encontrou o cão, mas o alívio vem acompanhado de uma outra coisa, mais pesada, a consciência do que foi feito. Ele liga, não sabe exatamente o que vai dizer. Eu o deixei. É um começo que pode sair ou não. Eu prometi e não consegui voltar. É outra rota. As justificativas lhe parecem pequenas diante dos olhos que agora o perseguem nas telas. Ainda assim, sua mão encontra o botão verde do telefone. A chamada parte como um som que atravessa várias vidas ao mesmo tempo. No abrigo, um celular vibra sobre a mesa. No terminal, algumas pessoas recordam a cena e revêem os cliques das fotos. Online, quem acompanha o caso atualiza o feed. Há uma expectativa que é ao mesmo tempo julgamento e esperança. Dentro do abrigo, Elise observa a equipe organizar uma resposta enquanto Sara pega um bloco de anotações para registrar quem está ligado ao caso. Eles já preparam o protocolo habitual, confirmar identidade, agendar um encontro se for o caso, explicar responsabilidades.
Mas nada, entre papéis e procedimentos, reduz a força do que está para acontecer. É possível que o homem se apresente arrependido, possível que esteja apenas curioso. É igualmente possível que a reunião gere alívio ou provoque um rompimento definitivo. A equipe não aposta em certezas. Eles sabem que a confiança de um animal se reconstrói em passos pequenos, repetidos, não em grandes declarações. Do outro lado da linha, a respiração do homem se acelera. Ele tenta palavras ensaiadas. Eu não sabia o que fazer, foi um erro. Posso buscá-lo? O telefone vibra com a resposta do abrigo. Mas antes que a voz do outro lado possa ser ouvida, o cenário externo se altera. Uma salva de mensagens, uma transmissão ao vivo ganhando audiência, pessoas dirigindo-se ao aeroporto incertas de como agir. A notícia se espalha rápido demais para controlar apenas pelo bom senso local. O que começou como um ato íntimo transforma-se em um acontecimento público, e o homem que partiu apressado agora sente o peso de voltar em público. Não é só ele que precisa lidar com isso. O cão, alheio às telas, precisa entender, se for o caso, quem veio realmente para ficar. Ao telefone, enquanto a comunicação é estabelecida, o cão do C-17 repousa em um canto do abrigo, observando a entrada como sempre observou o corredor do aeroporto. Ele não conhece redes sociais, não compreende hashtags, não sabe de promessas públicas. O que ele carrega é um mapa composto por cheiros, vozes e rotinas. O cheiro de um dono, o som de passos que podem corresponder a alguém que promete voltar. Ele ergue a cabeça como se escutasse uma origem possível do som que atravessa as paredes. E então o telefone do abrigo toca com um número familiar para Sarah, que ergue o aparelho lentamente. O som corta o espaço quieto do escritório e por um instante tudo parece se condensar naquela vibração. O janitor que viu a cena no primeiro turno, Elise que conduziu a remoção, Ramírez que testemunhou as primeiras horas, os voluntários que montaram a manta e o público que presenciou tudo pela tela. A voz do outro lado ainda não é ouvida. O ar paira denso. O cão levanta, como se tivesse sentido o mesmo movimento no ar que os humanos sentem quando um carro se aproxima. Ele vai até a porta, encara o vidro e por um segundo toda a história parece nos empurrar para frente, como se o próximo som pudesse alterar o destino daquela vigília. O telefone toca, como quem abre uma porta que estava trancada. Sarah segura o aparelho com cuidado, como se fosse um objeto frágil demais para apenas colocar no bolso. Do outro lado, a voz do homem é mais baixa do que ela imaginava. Há um tremor que não é só de culpa, é de alguém que aprendeu tarde demais, que certas escolhas voltam em imagens e em olhares. Eu sou o dono do cão do portão C-17. Ele começa, as palavras saindo como se cada uma custasse 1000 movimentos. Não pede perdão de imediato. Não é teatral. Há uma espécie de confissão envergonhada, e por trás dela uma possibilidade de reparação. Sarah ouve, respira, ela descreve o protocolo. Confirmação de identidade, agendamento de encontro, explicação sobre cuidados que serão exigidos. Não de forma burocrática, mas de forma humana. A gente precisa ter certeza de que ele volta para um lugar seguro. Do outro lado, o homem aceita. Aceita, porque naquele momento aceitar é uma forma de respirar mais fundo. As redes sociais, que já haviam colocado rostos e hashtags na história, acompanham o desenrolar. Mas a equipe do abrigo tenta manter as coisas simples. Elise, que acompanhou tudo desde a primeira noite, sugere um reencontro controlado. Officer Ramírez coordena com a administração do aeroporto. O janitor, que havia trazido água naquela primeira madrugada, se oferece para ficar por perto caso seja necessário. Voluntários se organizam para filmar o momento com discrição, não para espetáculo, mas para registrar o passo que tantos já aguardavam. Organizar a volta não é apenas comprar uma passagem ou combinar um horário, é pensar no cão.
É antecipar que qualquer movimentação brusca pode confundir o animal. É escolher um momento de menor fluxo, evitar flashes, falar baixo, permitir cheiros, dar tempo para que a rotina do próprio corpo do cão encontre sentido naquele reencontro. Há um cuidado quase cirúrgico em cada detalhe. Tudo isso para que o que aconteça no portão C17 seja mais um encontro do que um exame. O homem chega ao aeroporto numa tarde que já tem algo de público. Não é imprensa em peso. São pessoas que acompanharam o caso por telas e que passaram a reconhecer aquele rosto nas postagens. Ele caminha mais devagar do que quando partira. Há gente que o encara com reprovação. Há outros que desviam o olhar. Ele carrega nas mãos uma pequena caixa com documentos e talvez com um bilhete para si mesmo. Não traz justificativas decoradas, traz vergonha e uma intenção de consertar. Elise o aborda com a mesma calma com que havia se aproximado do cão. Nada de sermões. Um cumprimento curto. Um aceno para que ele abaixe a máscara que a culpa lhes impõe. Sara entrega uma folha para assinatura, não com termos criminais, não com ameaças, mas com um compromisso prático. Cuidar do animal, garantir visitas ao veterinário, arcar com despesas essenciais e permitir um período de reavaliação caso a confiança precise de reforço. O homem lê, assina com a mão que parece entender, pela textura do gesto, que aquele papel é mais do que tinta. É promessa. Antes de irem ao encontro com o cão, a equipe pede silêncio e passos lentos. A estrada entre o saguão do aeroporto e o portão C17 se torna um corredor sagrado. Há pessoas que tentam não olhar, outras que não conseguem evitar um olhar de esperança. Ao se aproximarem do lugar onde, semanas antes, o homem havia deixado a coleira por um momento, há uma onda de expectativa que é quase palpável. O cão está ali, no seu triângulo de chão, olhando para o corredor como sempre olhara. Ele ergue as orelhas, o corpo fica tenso, ele sente cheiros que os humanos sequer compreendem. Percebe a presença de passos que vêm com intenção de mudança. O primeiro contato entre homem e cachorro é curto. O animal não corre, ele se aproxima com a mandíbula cerrada, fareja, recua. Há um diálogo silencioso que se estende por segundos que parecem horas. O cão checa se aquele mesmo cheiro é o de outrora. O homem tenta não falar alto para não assustá-lo. Quando o animal roça a mão do homem com o focinho, é como se tocasse o passado e o presente ao mesmo tempo. O choro contido de alguém atrás de uma máscara se torna audível só depois que o cão ergue a cabeça e o mundo volta a encaixar. Não é um filme de final imediato. O cão não se joga aos pés do dono num gesto de absolvição instantânea. Ele hesita, cheira, recua e em seguida permite um toque breve. A multidão, que até então se mantivera em respeito, contém a respiração. Alguns secam os olhos com as costas da mão. Há quem reze baixinho, há quem apenas observe. O reencontro tem, no entanto, um momento que se mostra decisivo. O homem se senta no chão, não pede nada do cão, apenas fica ali, imóvel, paciente, presente. A presença é mais importante do que palavras. E o cão, talvez reconhecendo que naquele chão o dono agora fica, aproxima-se e apoia a cabeça no joelho do homem. O público solta um suspiro coletivo que mistura alívio e dor. Depois do abraço, o abrigo lembra a todos que há procedimentos práticos a cumprir. Sara explica em voz baixa que a entrega de um animal a um tutor envolve checagens. Isso não é desconfiança, repete ela, mas cuidado. Documentos são conferidos, informações sobre endereço e condição de moradia são registradas, e há um diálogo sobre planos concretos. Rotina de alimentação, tratamento veterinário, identificação e quem apoia nas primeiras semanas. O homem fala com sinceridade sobre suas limitações passadas, falta de suporte financeiro, pressa causada por uma viagem que precisava encarar, e sobre o que pretende mudar. Não é preciso um discurso perfeito, é preciso atitudes.
Ele se compromete com visitas regulares ao abrigo, com a montagem de um orçamento doméstico que inclua o animal com a presença física. Ele aceita a supervisão do abrigo por um período. Assina, promete e, mais do que prometer, começa a executar. O retorno para casa é um ímpar misto de silêncio e conversas baixas. No banco de trás do carro, o cão deita com a cabeça apoiada sobre o banco, olhando pela janela. A cidade passa em ritmos que agora parecem céleres demais. A cada semáforo, ele ergue a cabeça e posiciona os olhos para a frente, como se quisesse garantir que aquela viagem não acabe numa estação de descuido. O homem, ao volante, fala com uma voz que tenta ser leve. "Vamos ficar bem", ele diz, sem saber ao certo se fala para si ou para o cão. O cão responde com um suspiro longamente contido. Não é entrega total, mas é a disposição para começar a caminhar junto. Os dias que se seguem não são uma linha reta. O processo de reconstrução é feito de pequenos passos que soam quase imperceptíveis, até que, acumulados, somam mudanças visíveis. No começo, o cão recusa convites óbvios. Não se aproxima de tigelas novas de comida, não aceita prontamente o carinho de estranhos e mantém alguns horários como pontos fixos, sobretudo o do relógio do abrigo que, por costume, fazia-o ficar alerta às 15h40. Às vezes, quando um barulho lembra o som de malas, ele se levanta e dirige o olhar para a porta. A qualquer movimento que se assemelhe a um adeus, o corpo inteiro tensiona para a vigília. O homem aprendeu a perceber esses sinais. Ele compra alimentos recomendados, marca consultas veterinárias e, especialmente, passa tempo em coisas simples. Ficar no sofá, ler em voz baixa enquanto o cão dorme apoiado nos pés. Sair para caminhadas curtas, que se tornam cada vez menos tensas. Permanecer em casa nos horários em que antes se ausentaria. Há tropeços. Em uma noite, ainda por insegurança, ele leva o cão ao estacionamento e para com a intenção de pegar algo rápido. Ao virar as costas, sente um aperto no peito. Não apenas porque teme o que poderia acontecer, mas porque aprendeu que a prova de confiança é construída por repetição, não por gestos pontuais. Ele volta para o carro e, ao invés de levar o cão, decide ficar. Às vezes, o mais transformador é apenas permanecer. As interações com o abrigo continuam. Elise faz visitas domiciliares, não como fiscalização, mas como apoio. Ela observa como o cão reage a diferentes ambientes. Ao elevador, às ruas movimentadas, ao som de rodinhas de malas. Em cada saída, há um pequeno teste natural. Comida colocada à vista, a aproximação de pessoas desconhecidas manejada com calma, a volta ao local de origem aplicada com cuidado. Em uma dessas saídas, durante a terceira semana, o homem e o cão caminham até uma área que, por acidente, lembra o portão C-17. Não é o aeroporto, mas a sensação do lugar tem ecos. O cão para. Inclinando a cabeça, fareja o ar. Desta vez, porém, ele não fica rígido. Aproxima-se do portão, cheira e depois volta para junto do dono. Não é uma libertação dramática. É um gesto sutil e poderoso. Ele permite que a vida aconteça ao lado, não em virtude de uma única promessa quebrada, mas em consequência de uma presença que se tornou constante. Os seguidores online acompanham esses passos. Mensagens de apoio e de ceticismo seguem lado a lado. Há comentários de quem diz que o animal nunca perdoará. Há quem ofereça ajuda prática, como descontos em sessões veterinárias ou ofertas de creche para dias de trabalho. O abrigo, com cautela, aceita algumas dessas contribuições e organiza uma rede de apoio que ajuda a reduzir o peso financeiro das primeiras semanas. Esse suporte não substitui a responsabilidade do dono, mas cria uma margem de segurança para que a reconstrução ocorra sem pressões sufocantes. Um teste que se torna simbólico é o da comida. Numa tarde em que o sol entra pelas janelas da sala, um prato com petiscos é colocado no chão. O cão olha, fareja e vira o rosto.
Não é por rebeldia, é por hábito de lealdade. O homem observa, então se aproxima, senta-se no chão e, com calma, pega 2 petiscos. Coloca um entre os próprios dedos e o outro no prato. Ele oferece o primeiro. O cão recusa. Oferece de novo. O cão recusa. E então, por último, coloca o petisco perto do próprio nariz, como quem diz, faça isso comigo, não para mim. O cachorro, curioso, pega o petisco da mão do homem. Não é apenas pela comida, é pela mão que oferece. É o gesto que conta. Eles riem, o homem com uma risada nervosa e Elise nos bastidores com os olhos marejados. A câmera de um voluntário registra sem alarde e o vídeo circula como um pequeno documento de paciência. Ao longo de semanas, o homem vai escrevendo um novo roteiro para sua rotina. Ele organiza uma caixa com remédios, um calendário com horários fixos de passeios, uma lista de contatos para emergência e um envelope com um fundo de reserva para consultas veterinárias. Não é para ostentar, é para garantir estabilidade. Ele passa a frequentar grupos de apoio local que tratam de comportamento animal e gestão de responsabilidades. Em uma dessas reuniões, ele fala pela primeira vez em público sobre o momento em que deixou o cão no portão. Conta sobre o pânico, sobre as escolhas que parecem atômicas quando você precisa embarcar, sobre como a vergonha o congelou. O relato não busca desculpas, busca entendimento e aprender. Há quem o critique, mas mais pessoas reconhecem a coragem de admitir o erro. O abrigo mantém o seu papel. Sara envia relatórios de acompanhamento, mas também mensagens de encorajamento. Não é só ele, escreve ela uma vez, referindo-se ao cão. Muitos tutores precisam reaprender a ser tutores. Isso é humano. Elise, num tom mais prático, orienta maneiras de reforçar a confiança. Rotinas previsíveis, comandos simples, reforço positivo, evitar situações que simulam abandono. O processo, ela lembra, é de semanas e meses, não de dias. O público que acompanhou o caso segue presente, mas a história vai se devolvendo ao ritmo da vida cotidiana. Postagens mostram caminhadas, pequenos progressos, a primeira consulta ao veterinário concluída. Pessoas que ofereceram ajuda concretizam apoio. Um voluntário dá aulas de adestramento básico. Outro oferece descontos em produtos essenciais. A comunidade cria um espaço de reparação que, sem tirar a responsabilidade do homem, alivia o peso prático do que precisa ser feito. Mas há episódios que lembram o comprimento da ferida. Em determinado dia, ainda fresco, o trauma, o cão some por alguns minutos em um parque durante uma distração momentânea do dono. O susto é grande. O desespero dura até que uma vizinha o encontre e telefone para o homem. O episódio vira aprendizado duro. Laços precisam de atenção constante. Daquele dia, o homem retira uma lição que não estava no papel que assinara no abrigo. Está na carne do dia a dia. Vigilância é presença ativa. Ele refaz seus rituais, ajusta o colar com identificação, revisa rotas de passeio e aceita que a reconstrução exige vigilância consistente. Meses passam, há pequenas vitórias. O cão dorme mais tranquilo, aceita que o dono se ausente por horas curtas sem entrar em crise e consegue ficar mais tempo sozinho, sem sinais visíveis de angústia. O homem, por sua vez, muda hábitos. Reorganiza o orçamento para incluir o animal, passa a planejar viagens com antecedência e a contar com a ajuda de vizinhos e amigos quando necessário. Em uma noite de primavera, sentado no jardim, ele observa o cão deitado ao seu lado com uma calma que meses antes parecia impossível. Ele sussurra: "Obrigada por ter ficado." Não pede perdão dramático, agradece. Já não é apenas a família que respira mais tranquila. O abrigo também relata ganhos, menos visitas de emergência, menos mensagens de desespero. Sara e Elise observam cada uma com seu jeito que aquela relação tem sido transformada por perseverança. Officer Ramírez, quando encontra o homem no aeroporto eventualmente, sorri com reserva.
Não esquece, mas reconhece o esforço. O janitor segue por ali, vez ou outra trazendo um biscoito ou um aceno, lembrando que pequenas gentilezas ajudam. O ritual das 15h40, que antes era um marco de espera, perde sua intensidade dramática e passa a ser apenas uma referência entre tantas outras no dia do cão. Ele ainda levanta, às vezes, e vai até a janela. Olha, procura, mas retorna sem o peso absoluto que carregava. Há uma calma que não é indiferença, é confiança remodelada. As pessoas que acompanharam a história online enviam atualizações e oferecem mensagens de carinho. Algumas famílias relatam que a história as fez repensar suas próprias responsabilidades. Uma rede de abrigos locais entra em contato para trocar experiências. Em vídeos compartilhados com moderação, vê-se o cão correndo num parque, perseguindo folhas, aproximando-se de estranhos com cautela, aceitando brincadeiras. Não há música triunfal demais. Há sons reais, respirações, passos, o tilintar de coleiras. Esses pequenos clipes, quando somados, contam uma história de cuidado cotidiano. Por mais que o cenário tenha mudado, a memória do portão C17 permanece como um sulco que marca a trajetória. Não é uma cicatriz que se apaga, é uma linha que lembra a todos que promessas precisam de compromisso. O homem sabe disso, e agora procura ser uma voz ativa em conversas sobre responsabilidade animal com amigos e conhecidos. Não quer ser apenas alguém que recebeu de volta um bicho. Quer ser alguém que mudou sua relação com a vida que escolheu cuidar. No abrigo, Sara organiza uma pequena cerimônia simbólica, não para aplaudir, mas para reconhecer esforços. Convida voluntários, Elise, o janitor e alguns membros da comunidade que acompanharam o caso desde o início. O encontro é modesto. Trocam histórias e alertas, lembrando que, embora o desfecho tenha sido esperançoso, muitos casos não têm o mesmo final. A mensagem é clara. A lealdade dos animais tem custo e requer reciprocidade. Meses depois, numa tarde de céu limpo, o homem e o cão voltam ao aeroporto, não por necessidade, mas por uma vontade de fechar um ciclo de forma consciente. Caminham até o portão C17. O lugar já não tem a mesma aura carregada de antes. Pessoas passam, alguns sorriem reconhecendo-os, outros nem notam. O cão circula pelo mesmo triângulo de chão, fareja e depois volta para o lado do dono. Não há lágrimas de delírio. Há, sim, uma serenidade que vem de quem construiu algo com cuidado. O homem se curva, coloca a mão no pescoço do animal e os dois ficam ali, apenas observando os passageiros. É uma cena simples que, para quem conhece toda a trajetória, resume a lição. A fidelidade de um animal não é espetáculo, é um chamado à responsabilidade humana. A história do cão do C17 deixou um rastro que vai além das telas. Motivou doações para abrigos locais, inspirou conversas nas redes e, mais importante, colocou na mesa o tema do cuidado. Muitas pessoas passaram a procurar informações sobre adoção responsável, microplanejamento financeiro para custear um animal e formas de apoio a abrigos comunitários. A mobilização foi, sobretudo, prática. Meios de transporte solidário para encaminhar animais, ofertas de lares temporários quando tutores precisam viajar, e campanhas de conscientização sobre abandono. Não foi uma onda instantânea que logo se dilui. Foram gestos concretos. E o que dizer da lealdade? O cão não se tornou símbolo de perfeição. Ele continuou sendo um cão, sujeito a medos, a hábitos, a dias bons e ruins. Mas aquilo que chamou a atenção foi a persistência de um comportamento que, para muitos, é a tradução mais direta do termo lealdade. Ele esperou, e em sua espera nos lembrou algo difícil de ouvir. Promessas têm consequências para quem promete e para quem nelas confia. Ao encerrar essa história fica uma imagem.
O cão no banco do carro, a cabeça apoiada, olhos que já não brilham apenas de espera, mas de pertencimento. O homem dirige com cuidado. Eles não voltam a ser os mesmos, e talvez não devessem ser. Se houve transformação, ela veio do trabalho cotidiano de ambos. A comunidade continuou ao redor, às vezes apenas observando, outras vezes estendendo mãos. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, considere traduzir esse sentimento em ação concreta. Apoie um abrigo local, informe-se sobre adoção responsável, ofereça seu tempo como voluntário, doe ração ou remédios quando puder. Pequenos gestos sustentam grandes mudanças. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir sobre responsabilidade e esperança. A lealdade não é apenas uma virtude dos animais. É um convite que pede reciprocidade humana.